meu amigo Janine, grande colega médico, renomado médico patologista e médico legista também, vasta experiência laboratorial, um grande investigador clínico e laboratorial. A minha ideia é a primeira vez, nesses 27 anos, que eu dou um depoimento sobre um assunto referente ao ET de Varginha. Eu queria dizer que escrevi, porque vai ser editado, sou Armando Fortunato, médico sanitarista, fui secretário municipal de saúde durante a pandemia do Covid-19 em Varginha e médico legista à época dos fatos. Autopsiei o soldado Xerez, cujo corpo deu entrada no IML por suspeita de erro médico. Foi colhido material anátomo-patológico e encaminhado ao renomado médico patologista Dr. Janine, que é o grande amigo aqui, para maiores investigações laboratoriais. No corpo foi constatada uma lesão externa, uma cicatriz recente de uma lesão infecciosa na região axilar esquerda, uma hidradenite, em remissão, um processo já de cicatrização. O paciente teria passado em 3 médicos nos últimos dias e ter sido tratado como lombociatalgia aguda e usado anti-inflamatórios e analgésicos potentes, que mascararam uma infecção em evolução que levou a uma septicemia aguda. Considerando o relato do amigo fazendeiro, o senhor Antônio José, e de seu filho Marcelo Costa, residentes aqui perto de Varginha, no município de Três Pontas, que avistaram uma nave semelhante ao ônibus, iluminada à noite, uns 3 dias antes na sua sede, na fazenda. E as mortes também dos animais que ocorreram lá no zoológico de Varginha, de causas ignoradas. E ainda o histórico, né, das 3 jovens aqui da cidade que avistaram em um lote vago de Varginha durante o dia um ser diferente. Eu penso que pode ter havido, sim, a presença de seres extraterrestres em nossa cidade naqueles dias. Isso é o que eu tenho a dizer. É o meu primeiro depoimento a respeito do assunto, e essa é a contribuição que eu posso dar em busca da verdade. Perfeito. No caso da bactéria, eu gostaria que se vocês pudessem falar um pouquinho, né, sobre essa bactéria estranha que foi encontrada no marco. Se o senhor pudesse, doutor Armando, só dar uma introduçãozinha assim, como que foi no dia, como que chegou lá o Xerez, o que o senhor foi fazer a autópsia, só comentar daqueles dias assim, diretamente, e depois a gente entra na parte da bactéria. Né? No caso do Xerez, por se tratar de um soldado, né, da Polícia Militar, que sempre é muito cuidadosa nas suas investigações, e às vezes faz até um inquérito policial militar, e também por ter passado por alguns colegas médicos, bons profissionais dessa cidade, que teve uma evolução atípica. Nós entendemos que naquele momento deveria ser feito um exame anatopatológico mais apurado. Foi quando nós encaminhamos as peças anatômicas para o Dr. Janine, para o Instituto Propedêutico e Diagnóstico do Dr. Janine, e ele poderá aqui falar mais sobre esse assunto. Legal, doutor Janine. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre a bactéria e a análise que o senhor fez naquele dia, naquela época? A bactéria em si, a bactéria que trouxe um caso de evolução grave e não esperada pelo tipo de bactéria que foi isolado. Agora, o tipo de bactéria que foi isolado foi pela metodologia constante da atualidade. Mas não se cogitou de fazer outras provas além da caracterização já estabelecida para essa bactéria. A minha pergunta é, se vocês estão frente a um evento de extraterrestre, estão analisando, vocês têm que entender que essa bactéria pode ser o segundo personagem
no evento. Nós temos o ET propriamente dito, e nós temos um outro ser que veio com ele, que é a bactéria especial. Ou não. Mas eu quero que, ao invés de ver o fóruns concentrado numa direção, eu estou mostrando que existe outra direção. Tem uma pergunta que foi encaminhada aqui para mim, que é o seguinte, em vez especulando, né, talvez o Marco Xerez, em vez de ter sido infectado por uma bactéria com características anômalas, ele poderia ter, assim, decorrente do contato com a criatura, o sistema biológico, o sistema de defesa dele ter sido desligado? Não. Não. Você acredita na hipótese mesmo da bactéria mesmo? Não, desligado. Agora seria considerar que esse ET é cheio de energia e irradiou o Marco Xerez, o Xerez, então foi. Ele não apresentou nenhuma coisa no organismo dele relacionado a uma irradiação, um fenômeno radioativo. Ele não tinha queimaduras cutâneas, ele não tinha, né, para poder pensar em ablação do seu sistema imunológico. Assim. É um ser estranho, mas não foi evidência de que ele era um ser radioativo. Tanto é porque as moças que dizem ter estado com ele também não apresentam doença nenhuma de radiação, nada. Eu não acho que o sistema imunológico dele, pelo contrário, tentou fazer o máximo. É que a bactéria é inteligente. Ela cria os sistemas de fuga frente a uma agressão a ela. Chama-se resistência bacteriana, o nome genérico se dá isso. Septicemias, né, com choque séptico, normalmente evoluem de forma muito rápida e grave. O que nos causou estranheza e nos chamou a atenção foi a bactéria que foi encontrada nos exames anatopatológicos realizados pelo No sangue do falecido. coração. Isso que chamou a atenção, a espécie, né, o tipo de bactéria que foi encontrado. Mas o que nos chamou a atenção nesse caso foi o tipo, a espécie de bactéria que foi encontrada pela equipe do Dr. Janine, nos exames de peças anatômicas, mas principalmente no sangue, o que é incomum. Essa que é a questão que ele está querendo aqui colocar em voga, né? Chamar a atenção. Quem foi realmente o extraterrestre? Um indivíduo, ou a bactéria que ele transportou, ou os dois juntos? Ouvindo o depoimento do Dr. Janine, me causa assim, curiosidade e nos causa estranheza pelo diferenciado discurso que ele coloca em relação a essa questão da bactéria, que ele já tem uma experiência de mais de 70 anos aí, de nunca ter visto uma espécie de bactéria, um tipo de bactéria nessa modalidade. Então, me desperta a curiosidade também e nos chama a atenção. Doutor Armando, foi a primeira vez que o senhor está falando depois de 27 anos, né? É a primeira vez que eu faço um depoimento em relação ao caso do Xerez, que poderia ter envolvimento, de fato, com algum ser extraterrestre, porque, primeiro que respeitei as instituições públicas envolvidas, respeito aos familiares, respeito o Xerez, mas acho que a verdade tem que ser realmente discutida e colocada pela ciência. Tem muito achismo, muita conversa em cima disso, mas na presença
do Dr. Janine, que nos convida também para participar dessa conversa. Acho que é importante a gente levar isso ao público, né? É importante trazer a verdade. Eu estudo a evolução cósmica e a evolução da vida. Em relação ao cosmos, nós temos que entender que tudo surgiu da nebulosa. A nebulosa da nossa galáxia. E ela deu a nós, ela é constituída por uma poeira de estrelas, constituída por gases e constituída por luzes. Esse meio cósmico da nebulosa foi trazido para o nosso planeta, mas pode ter sido levado também para outros planetas de outros sistemas solares da nossa galáxia. Então, eu acho que vamos entender se existem sistemas solares mais antigos que os nossos, os componentes da nebulosa que veio formar nossa vida e nosso status hoje de homens sapiens, também levou a mais tempo para outro planeta que possivelmente estava na zona, obrigatoriamente estaria em zona habitável, de habitabilidade, terá, sendo mais velho, gente mais evoluída. Por que não pode aparecer um ser vindo de outro sistema e com uma tecnologia que nós nem conhecemos, nem imaginamos? Nós vamos conhecer tudo, mas tem que esperar aí 1 milhão de anos. E não é muito, é na esquina. Para quem viveu 3 bilhões e meio de anos, 1 milhão é ali na esquina. Vamos aguardar.